E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo, que obviamente complementa o primeiro da aula de hoje. No primeiro vídeo, nós falamos do que era o ciclo trigonométrico, as definições do ciclo, as propriedades dele. Agora nós vamos falar dos arcos, a localização de arcos no ciclo de simetria. Então, só para lembrar rapidamente o que foi falado no primeiro vídeo, embora acho que vocês estão assistindo uma sequência, mas de repente se você não está, ou se está vendo depois, para lembrar, a gente tem a seguinte coisa, lembrar o que é importante, né? Que o ciclo... Vou escrever aqui, ó, peraí. Lembrar aqui, ó, que o ciclo trigonométrico, deixa eu escrever aqui, ó, que o ciclo trigonométrico ele tem como característica o quê? O raio unitário, tá? Então, isso é extremamente importante. Lembrar que no ciclo trigonométrico, nada mais é que uma circunferência que tem raio unitário. E como que a gente localiza o ciclo trigonométrico? Como que a gente pensa no ciclo trigonométrico? Então, eu penso da seguinte forma, eu vou ter dois eixos, deixa eu colocar aqui mais para cima, né? Eu vou ter um eixo horizontal, que vai ter um nome especial daqui a pouco, vocês vão ver. Perpendicular a esse eixo, eu vou ter um outro eixo aqui vertical, que também vai ter um nome especial. Eu vou dar um spoiler aí, é seno e cosseno, tá? Mas vocês vão ver daqui a pouco. E eu vou traçar uma circunferência, e essa circunferência, ela vai ter o centro dela justamente nesse sistema. Eu vou tentar fazer aqui bonitinho, deu para fazer razoável. Então aqui, ó, vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 1 e aqui menos 1. É como se fosse um plano cartesiano. Aqui é 2, por exemplo, aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é menos 2. Só que ele vai ter o centro aqui e ter raio unitário. Então ele vai ficar dimensionado aí dentro desse espaço. 1, 1, menos 1, menos 1, tá? Então este é o ciclo trigonométrico, é essa circunferência formada por infinitos pontos, tá? Então, outra coisa que é importante, sempre a origem dos arcos vai ser esse ponto aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui ele maiorzinho, ó. Vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse ponto, ó. Tá meio escandaloso, mas dá para ver. Sempre a origem vai ser aí. E ele vai rodar sempre num sentido, tá? No sentido anti-horário, eu vou medir ele assim, tá certo? Nós vamos ver hoje essas localizações. Então ele começa aqui e vai terminar em algum lugar. A posição dele dentro do ciclo é de acordo com o quadrante onde ele se localiza. E como que eu vejo a localização? É onde o arco termina, porque todos começam no zero. Então ele termina. Se ele termina entre 0 e 90, vamos colocar aqui, ó. Se ele termina entre 0 e 90, ele está no primeiro quadrante. Se entre 90 e 180, no terceiro. 180, 270, quarto. Terceiro e aqui quarto. Ó, então, esse daqui são os quadrantes. Tá certo? Lembrando aí, é muito fácil os ângulos, né? Para você lembrar aqui, ó. Eita, como ficou feio esse negócio. Vou fazer de novo. Olha aqui, ó. Fazer uma circunferência aqui, ó. Então, eu vou dividir em 4 partes. Então, ó, de 0 graus até 90 graus, até 180, até 270. E aqui, quando ele completa a volta, dá 360. Nós já vimos, eu já falei para vocês que o ponto 0 e o ponto 360 é o mesmo, tá? 360 graus, na realidade, é o zero mais uma volta. Se você olhar no transferidor, por exemplo, você vai ver que não tem uma diferença do 0 e 360. Eles ocupam o mesmo ponto, tá? O mesmo ponto. A não ser que eu estique. Se eu esticasse isso aqui, ó, aqui estaria 0, se fosse possível, aqui 360. Mas quando eu pego isso aqui e faço isso aqui, ó, junto e formo uma circunferência, tanto o 0 quanto o 360, eles vão ocupar o mesmo ponto. Deixa eu apagar isso aqui, que senão vai dar bobagem na hora que vocês forem estudar. E copiar. Tudo bem? Deu para lembrar isso aí? Então, essa é a parte importante. Também era importante lembrar o quê? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Também é importante lembrar a seguinte coisa. Lembrar que como o raio é unitário, quando você tem aquela forma L igual a alfa vezes R,
você acaba tendo que L igual apenas a alfa aqui, ó, porque o raio é 1. Então, qual que é a conclusão que a gente tira aqui? Que o valor do ângulo central do arco e o valor do comprimento desse arco, numericamente, são iguais. Não é a mesma coisa, mas são iguais numericamente. Por exemplo, se eu tenho um arco aqui dentro do ciclo trigonométrico, quando o raio for igual a 1, né? Se esse arco, por exemplo, mede π sobre 3 radianos, ele vai determinar um comprimento que vai ser também o quê? Π sobre 3, e aí a unidade de comprimento que eu estiver usando. Por exemplo, centímetros. Pode ser outra, mas, por exemplo, centímetros. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer. Tá? É isso que vai acontecer. Então, isso aqui é um resumo do que nós vimos na aula, na gravação passada, né? No primeiro vídeo, digamos assim, do que é o ciclo trigonométrico. Agora, o que a gente vai estudar aqui, que é importante? É a localização destes arcos, tá? Desses arcos, principalmente em radianos. Porque em graus é ridículo. Em graus não perderia nem tempo de ficar explicando para vocês. Porque em graus é ver onde que ele termina. Então, por exemplo, um ângulo de 80 graus está no primeiro quadrante, tá? Se eu pegar, sei lá, deixa eu colocar aqui de outra cor. Se eu pegar um ângulo de 80 graus, ele está mais ou menos aqui. Ele é um arco do primeiro quadrante, tá? Ele começa no zero, mas a gente sempre vai marcar o ponto onde ele termina, tá? Se for 120 graus, por exemplo, é um arco do segundo quadrante. Se eu pegar aqui, ó, 210, é um arco do terceiro quadrante. Se eu pegar aqui, ó, 300 graus, é um arco do quarto quadrante. Então é muito fácil localizar. A pergunta, 90, 180, 270, onde que estão? Eles estão dividindo os quadrantes, a gente não define localização para eles, tá? Não vamos discutir com isso. Eles estão dividindo, tudo bem? Beleza. Então agora nós vamos fazer o seguinte, com ângulo é fácil, com ângulo não, com graus, fácil, baba, tranquilo. Agora qual que é o problema? É quando a gente for trabalhar com radianos. Problema não, porque vai ficar fácil. É porque você ainda não conhece, então você precisa conhecer bem. Então, pessoal, agora nós vamos ver o seguinte, olha. Lembra que eu tinha falado? O segredo do sucesso para você nunca esquecer é lembrar sempre disso daqui, ó. Sempre esse lance aqui, ó. 180 graus equivale a 1 π radiano, tá? Então, 1 π radiano. Como aqui a gente está falando já de ciclo trigonométrico, então, como o raio é unitário, então, se o ângulo central vale π, o arco também vale π. Então, você vai ter que ter isso na cabeça. Ó. Se a gente for pensar que isso aqui, ó, é o ciclo trigonométrico, tá meia boca aqui, mas dá para entender, né? Então, aqui é zero, aqui é π, ó. Então, a metade, essa metade aqui, vale exatamente π, porque esse ângulo central é 180 e vale π radiano. Então, eles valem a mesma coisa. Então, o que você precisa ter sempre na cabeça? A metade da circunferência trigonométrica tem um arco de 180 graus que está no ângulo central, e esse arco em radianos vale π, e vale π também o quê? Essa medida aí, tudo bem? Então, é isso que você tem que ter na cabeça. Que o π, na realidade, é 3,14. Então, essa metade cabe 3,14 raios. Lembra que nós falamos? Se a gente for pensar nos radianos inteiros, tá, ó, que a gente não vai trabalhar com eles, tá? Quase, mas vamos pensar que você tem um eixo, aqui você tem outro, então eu vou ter mais ou menos aqui a seguinte coisa, ó. Um radiano está aqui, é mais ou menos 57 graus, 2 radianos exatamente estão mais ou menos aqui, 3 radianos é quase que π, porque aqui é π, ó. Aqui é 3,14, então o 3 está um pouquinho antes. O 4 vai estar aqui, 5 radianos está aqui, e 6 radianos está aqui. Aqui, quando chega no zero, ou 2π, 2π nada mais é que 6,28 radianos, tá certo? Então, aqui é a parte inteira, para você entender. Como a gente não vai trabalhar quase com parte inteira, a gente vai trabalhar só com o π normalmente, então a gente vai se prender naqueles valores da tabela, 30, 45, 60, 90, os seus simétricos, que são os importantes. Então, vamos andar aqui um pouquinho. Vamos entender o que é um valor daquele. Então, por exemplo, se eu pegar 60 graus, eu sei que 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos.
tá? Eu sei que 60 graus é exatamente π sobre 3 radianos. Agora, vamos analisar o que é π sobre 3 radianos. Ele está falando assim, olha, eu estou pegando o π, estou dividindo em 3 partes, estou pegando a primeira parte. É como se fosse 1 π radiano, tá? Então, o que ele fez? Tá? Para vocês entenderem como que funciona isso. Ele pegou 1 π radiano, aqui, olha, é a primeira parte de uma divisão de 3 de π. Então, o que ele fez? Ele pegou o π e vai dividir em 3 pedaços. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui o ciclo, tá horrível, mas dá para entender, tá? Eu não vou colocar só essa linha aqui, não vou colocar outra. Então, vou colocar aqui em vermelho. Então, aqui, olha, eu tenho o ponto de origem, que é esse. Opa! Eu tenho esse ponto aqui de origem, e eu sei que ele pegou o π, olha, que é a metade do ciclo, e dividiu em quantas partes? Em 3 partes. Então, ó, 1, 2, 3. Tá, ó, 3 pedaços, ó. Se a gente for ver o arco, ó, 1, 2, 3 pedaços. E o ciclo inteiro, ele dividiu no dobro. Tá? Quando você pega isso aqui e divide por 2, vai dar 6 pedaços. Isso aqui é na circunferência toda, tá certo? É na circunferência toda. Então, se eu pegar a circunferência toda, eu vou ter aqui, ó, 4, 5, tá? E 6 aqui, tá? Só que esses pedaços são pedaços do quê? De π sobre 3. Então, isso aqui é 1π sobre 3. Esse daqui é 2π sobre 3. Esse daqui, por exemplo, é 3π sobre 3. Ah, mas 3π sobre 3 não existe. Simplificando, fica quanto? Fica π, né? Que é o ponto que a gente já conhece. Aqui fica 4π sobre 3, 5π sobre 3, e aqui, ó, 6π sobre 3, que simplificando é 2π. Então, veja como ficou fácil fazer essa divisão. Eu não estou nem pensando em graus. Se você pegar livros aí, apostila de cursinho, eles bitolam o aluno, eles fazem o coitado do aluno fazer conta. Então ele fala assim, localiza 2π sobre 3 na circunferência. Então ele transforma em graus, localiza em graus e usa em radianos. É uma mão de obra. Se você entender aqui, fica facílimo, tá? E tem a divisão dos quadrantes, né? Às vezes isso aqui só serve como auxílio, né? Não tem ponto nenhum. Então, por exemplo, 1π sobre 3 está no primeiro quadrante, 2π sobre 3 no segundo, 4π sobre 3 aqui no terceiro, 5π sobre 3 no quarto. Olha como fica fácil você perceber isso. Tá? Então, vou te dar um outro exemplo. Tá? Um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha assim, olha, 3π sobre 4. Então, se eu quiser entender bem essa lógica, o que aconteceu? Vamos pensar só no π sobre 4. Ele pegou a circunferência, ficou horrível, mas não tem problema. Aqui a divisão, tá? E ele vai dividir isso daí em quantas partes? O π, que é a metade, ele vai dividir em 4 pedaços. Então, 4 pedaços iguais. 180 por 4 dá 45. Então, ó, você vai ter 1, 2, 3, 4. Então, começa com 0, 1, 2, 3, 4. 4 pedaços em cima, quantos pedaços embaixo? Mais 4 também, simétricos aquele. Nós vamos aprender daqui a pouco a simetria, tá? Vou pôr nessa gravação a simetria. 6, 7, 8. Só que esses pedaços são pedaços que nem de fração. Pedaços do quê? De 3, aqui, olha, quando ele fala 3π sobre 4, ele quer o terceiro pedaço do π sobre 4. Então, o primeiro pedaço é 1π sobre 4, que a gente precisa colocar. O segundo pedaço é 2π sobre 4, que se eu simplificar, é π sobre 2. Só que esse não vai me interessar, vai me interessar só esse. Aqui, ó, 3π sobre 4. 4π sobre 4, eu já sei que é π. Aqui, 5π sobre 4. 6π sobre 4, eu vou saber que simplificando é 3π sobre 2. 7π sobre 4. 8π sobre 4 é 2π. Só que não vai me interessar todos esses pontos. Vai me interessar só os simétricos. Eu já vou explicar para vocês o que é o simétrico. Vou dar um spoilerzinho aqui. Sempre simétrico do primeiro. Ó. Então, esse aqui está ligado com esse, ó, que está ligado com esse, que está ligado com esse, que está ligado com esse. Então, esses são os que vão importar. Então, eu vou pensar nas divisões dos valores notáveis que tem na tabela, tá certo? E vamos pensar nos simétricos deles também. Daí, depois eu passo os valores para vocês, vou passar a simetria, bonitinho, tudo certinho. Porque o que vai interessar vai ser a simetria. Não vai interessar só os pontos.
Vão interessar apenas os arcos que estão simétricos ao primeiro valor. E lembrando sempre o seguinte, quando eu coloco esses pontos, todos os arcos aqui começam no zero, tá? Mas a localização dele no ciclo é onde ele termina. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, olha, o 3π sobre 4, eu sei que ele começa aqui no zero. Então, ele vai andar até aqui e vai parar aqui. Então, esta é a localização 3π sobre 4. Então, ele é um arco do segundo quadrante. Se eu quisesse fazer conta, eu podia fazer conta, tá? Eu ia colocar aí o quê? Ia colocar 3π sobre 4, 3 vezes 45 graus, e localizaria isso em graus, que não me interessa, que na realidade é 135 graus. Tudo bem? Ficou fácil? E às vezes tem aluno que já pega o jeito, ele localiza até arcos que não são notáveis. Arcos notáveis é de 30, 45, 60. Vocês vão ver daqui a pouco. Que é assim, ó. 0 grau, em radiano é 0. Quais são os importantes? 30 graus é π sobre 6 radianos. Tá? Não vou nem colocar radianos, que a gente está falando de graus. 45 é π sobre 4. 60 é π sobre 3. E 90 graus é π sobre 2. Então, esses são os arcos que a gente fala que são notáveis. Eles e os simétricos que estão ligados a eles, que nós vamos ver daqui a pouquinho, em minutinhos aí, vocês vão ver já os simétricos, tá certo? Agora, fora esses daqui, pode ser que ele pergunte para você. Então, pode ser que ele pergunte para você assim, ó, quer ver aqui, molezinha, que é esse nosso? 7π sobre 5. Aí, se você for olhar na apostila do cursinho, etc., o cara vai falar assim, ó, transforma em graus. Então, troca o π radianos por 180, tá? Sobre 5. Então, você vai fazer 180 dividido por 5, dá 36, vezes 7. 36 vezes 7, estou fazendo a conta aqui do lado, vai dar 252 graus. 252 graus, a gente vai ver que está no intervalo entre 180 e 270, logo ele está no terceiro quadrante. Então, ó, aqui eu sei que é 180, aqui eu sei que é 270, logo esse arco está por aqui, ó, terceiro quadrante. Agora, quer ver como a gente consegue deduzir isso fácil? Tá? Vamos pensar assim, olha, quando ele fala 7π sobre 5, vamos pegar aqui, ó, só o π sobre 5. Vamos pensar aqui só no π sobre 5. O que aconteceu? Ele pegou a metade... Ih, meu Deus, o que aconteceu aqui? Vamos abrir... Ele pegou a metade, tá? Do ciclo, que é π radianos, e dividiu em 5 partes. Então, esse ciclo vai estar assim, ó. Vai ter 5 pedaços em cima, começando no 0 e terminando no 5. Tá? 5 pedaços aqui em cima. E vai ter 5 pedaços aqui embaixo, começando no 5, terminando no 10. Como ele quer o sétimo pedaço vai estar onde? Só pode estar aqui, ó. Tá? Porque você vai ter aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui para cima, ó, você tem o 1, simétrico a esse você tem o 2, simétrico a esse você tem o 3, simétrico a esse tem o 4. Só que pedaços o quê? π sobre 5. Então eu já consigo concluir se está na parte de cima do ciclo, se está na parte de baixo. E sabendo se está na parte de cima, ele só pode estar no primeiro ou segundo quadrante. Na parte de baixo, no terceiro e quarto. Tá? É tranquilo mais ou menos você decidir isso. Agora vamos ver esses valores notáveis aqui. Vamos, olha, estou com sorte agora, vocês estão vendo que o horário está bem de madrugada, então essa hora o sinal está bom. Então espero que não dê problema. Tá? Então vamos ver as divisões? Então a primeira divisão, em 4 pedaços. Tá? Então em 4 pedaços, começa no 0, ó. Daí você tem o primeiro pedaço, o segundo pedaço, o terceiro e o quarto. Tá certo? Só que ele dividiu o ciclo todo em 4 pedaços, quer dizer que a metade foi dividida em 2. Então, os pedaços vão ser de π sobre 2. Então, aqui é 0, aqui vai ser 1π sobre 2, que é π sobre 2, não precisa colocar esse 1. Aqui, 2π sobre 2 é a mesma coisa que π. Então, esse arco aqui mede π, nós já vimos isso. Esse daqui, por lógica, vai ser 3π sobre 2, e aqui 4π sobre 2, que simplificando fica o quê? 2π. Então, quando eu divido essa circunferência em 4 pedaços, vou fazer de outra cor até para vocês verem. Tá? Você vai ter aqui, ó, vou colocar aqui dentro, ó, 0, π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e aqui é 2π.
2π e 0 é exatamente o mesmo ponto. Daqui a pouco nós vamos aprender que isso aí chama-se arcos côngruos. Tá? São arcos que têm a mesma localização no ciclo. Então, por exemplo, o 0 é o primeiro ponto. O 2π já é o 0 mais uma volta. Se eu desse mais uma volta, por exemplo, 720 graus, é o 0 mais uma volta mais duas, mas vai ocupar o mesmo ponto. Nós vamos ver que daqui a pouco chama arco côngruo. Então, essa divisão é interessante. Não precisa se preocupar tanto em anotar agora, porque eu vou colocar uma gravurinha legal para vocês. Onde que ela está? Eu acho que ela... tá aqui, ó, tá vendo? Aqui eu estou dando todas as divisões para vocês, tá? Depois vocês podem anotar com calminha. Aí eu vou colocar para vocês no mural, eu vou colocar para vocês isso aqui, tá certo? Então vamos voltar para lá. Eu estava fazendo em... Vamos fazer em 6 partes agora. Vamos ver se ele abre. Né? A gente sempre torce para que a coisa funcione. Vamos lá, abriu. Tá? Vamos aumentar um pouquinho a imagem. E vamos escrever. Então, ele está dividindo o ciclo em quantas partes? Em 6 partes. Então, a volta toda, tá? Olha aqui, ó. A volta toda, essa volta inteirinha tem 6 pedaços. Então, quer dizer que tem 3 pedaços em cima iguais e 3 pedaços iguais embaixo. Sempre assim. Tá? Essa medida é igual a essa, numericamente. Então, se a metade é π, cada pedacinho desse, cada arco desse, vai medir exatamente o quê? π sobre 3. Tá? Só que o primeiro pedaço vai ser o primeiro π sobre 3, esse é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, se você quiser ter uma norma, você sempre pensa assim, ó, eu estou dividindo em 6 partes, então aqui, então aqui é 0, ó, aqui é a primeira, 0, ó, 1, 2, 3, daqui a pouco você vai fazer isso, 4, 5, chegou aqui 6. Tá? 0 é 0. Então, é um pedaço do quê? Eu estou dividindo em 60 graus, é π sobre 3. Então, aqui é 1 π sobre 3. Aqui vai ser, ó, 2 π sobre 3. 3 π sobre 3, eu posso simplificar e escrever o quê? Apenas π. Tá certo? Aqui vai ser 4 π sobre 3. Esse daqui, ó, 5 π sobre 3, 6π sobre 3, eu vou esquecer, que já vou simplificar, vai ficar o quê? 2π. Então, esses são os valores. Vocês vão ver que esses pontos aqui, ó, se eu traçar aqui para vocês, ó, aquele ar aqui, você vai ver que em relação aos eixos, deixa eu pôr aqui, ó, eles vão ser simétricos, tá? Eles vão ser simétricos, ó. Então, esse é simétrico a esse é simétrico a esse, ó, este a este, e esse aqui é este, ó. Vai formar aí essa figura. Vocês vão ver isso. Então, essa é a divisão em 6 partes. Por que eu estou falando muito desse simétrico e vou cobrar essa parte dos simétricos? Porque o que acontece? Você vai ter a seguinte coisa. Você vai ver que quando você for trabalhar com seno, cosseno e tangente, para os valores simétricos, que pertencem às mesmas divisões, por exemplo, você vai ver aqui, ó, 2π sobre 3 e π sobre 3. Eles vão ter os mesmos valores do seno, só que, às vezes, com sinais trocados. O cosseno, às vezes, com sinal trocado, e tangente com sinal trocado. Então, por exemplo, vocês vão ver mais para frente que o seno de 2π sobre 3 e π sobre 3 é a mesma coisa. O cosseno troca o sinal. A tangente, você troca sinal. Então, é importante saber isso daí. Então, é só ver as divisões. A próxima divisão, vamos ver se ele vai abrir, é em 8 partes, tá? Vai ser em 8 partes. Então, aqui eu vou trocar aqui a minha canetinha. Então, olha aqui, ó. O que vai acontecer? A volta toda, aqui, olha, está dividida em 8 partes. Quer dizer que a metade vai estar em quanto? Em 4. Isso quer dizer o quê? Que cada pedaço desse aqui, o que é? Cada pedaço desse daí vai ser um pedaço de π sobre 4. Então, aqui eu vou trocar e vou colocar aqui, ó. Então, aqui, ó, 0 é o primeiro. Então, aqui, ó, vou colocar π sobre 4.
Aqui, o segundo pedaço vai ser 2π sobre 4, que simplificando já é π sobre 2 que nós vimos no outro. Vamos colocar só o que interessa, ó. 3π sobre 4, tá? Que é o que está alinhado com aquele lá, ó, que é simétrico. Tá? Vamos ver aqui para baixo, aqui o outro, ó, vai formar sempre um quadrilátero. Vamos ver nesse quadrilátero quais que interessam. Esse daqui, ó, é π, a gente já sabe que é π, mas não interessa tanto nesse momento. Esse daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5π sobre 4. Aqui nós teremos outra divisão, que seria o 6π sobre 4, que eu não vou colocar, tá? Aqui, ó, 7π sobre 4, e aqui, por final, 8π sobre 4, que simplifica em 2π. Mas o que importa é sempre esses que estão nesse quadrilátero que eu estou formando, que vão ser os simétricos. Tá vendo? Então, nós já fizemos a divisão em em 4 partes, em 6 partes, em 8, e agora a mais importante, de repente, né, em algumas situações, que vai ser aquela que a gente vai fazer em 12 partes, tá? Em 12 pedaços. 12 pedaços é muito fácil você lembrar. O que é 12 pedaços? É o relógio, tá? É o relógio. Se você for ver o relógio está dividido em 12 partes. Já falamos que essas partes são o quê? Cada uma mede 30 graus. Então, se dividiu em 12 partes, o que quer dizer isso aí? Se está dividido em 12 partes, quer dizer que a metade, aqui, ó, essa metade tem 6 pedaços e essa metade tem 6 pedaços. Aonde que ele vai diferir do relógio? É porque o relógio começa a contar aqui, ó. O 12 começa aqui, o 0 hora aqui, né? O ciclo começa aqui. Então, essa vai ser a diferença. Só que eu vou me preocupar aqui mais com aqueles simétricos, né? Mais com os simétricos. Então, aqui, olha, você vai ter o 0. Ó, o primeiro pedaço dividiu em quantas partes? 6 em cima, 6 embaixo? Então, o primeiro pedaço é π sobre 6. Aí, se você for ver, o segundo pedaço seria 2π sobre 6, que é a mesma coisa que π sobre 3, que é 60 graus. A gente não vai precisar colocar. Aqui, ó, vai ser π sobre 2, que seria... Eu vou até escrever, ó. Aqui é 2π sobre 6, que se eu simplificar, fica igual ao quê? A π sobre 3, tá certo? 2π sobre 3, quer dizer, aqui vai ser π sobre 2, 4, eu não vou escrever, 4π sobre 6, que simplificando vai dar isso. Agora, esse aqui é importante. Esse aqui é o 5π sobre 6. Tá ficando estranho isso aqui, eu estou rezando para não dar pau. Ó, ele vai estar alinhado com esse. Vamos formar a figurinha aqui, ó, o quadrilátero. Ó. Esse vai vir para cá. Esse vem para cá. E fecha o quadrilátero. Esses são os 4 importantes. Então, 5. O meio aqui é 6π sobre 6, que é π que não interessa para a gente agora. 7π sobre 6. 8π sobre 6, que não interessa agora, nós já vimos. 9π sobre 6, que simplificando é 3π sobre 2. 8π sobre 6, que simplificando vai dar 4π sobre 3, que nós já vimos. Esse daqui, ó, vai ser exatamente 11π sobre 6. Então, vamos lembrar aqui, ó, o que a gente falou. Ó. Vamos lembrar, se dividiu em 12 pedaços, então esse aqui é o primeiro, tá? Que a gente vai contar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que é importante, o sexto. Então, ó, começa no 0, aqui é 6. O 7, que é importante, o 8, 9, 10, 11 e o 12 aqui que acaba. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, isso daí é a divisão em 12 partes. Eu vou colocar isso aí para vocês, tá? Eu vou colocar isso aí para vocês. Não precisa se preocupar, tá? Vai ter uma geral dessa. Então, aqui, olha, eu vou mostrar para vocês a seguinte coisa. Isso aqui é simetria, não me interessa agora. Então, aqui vai estar a relação para vocês. Eu vou colocar essa figura aqui, ó. Então, vamos enxergar. Em vermelho aqui, ó, você tem, ó, π sobre 6, por exemplo, que é o quê? 30 graus. Então, o correspondente dele está aqui, 30 graus. π sobre 4, 45. Ó, 60. Então, o que vai me interessar vão ser os simétricos. Então, por exemplo, ó,
30 está ligado com quem? Com 150, que está ligado com 210, que está ligado com 330. Todos esses têm 30. Aqui, ó, 30 graus. Então, essa figura vai estar com vocês. Então, lembrar das divisões. Eu vou chegar para vocês. Agora, como que a gente calcula um simétrico? Como que eu sei o simétrico, tá? Simétrico é quando forma essa figura. Então, aqui eu achei uma coisa muito legal do jogo. Isso aqui eu peguei aqui no negócio. Isso, lembra? É um exercício de simetria que a gente fazia lá no fundamental. O que é que vai acontecer? Você vai ter a seguinte coisa, ó. Você vai traçar uma linha aqui no meio, olha aqui, e vai reproduzir esse desenho aqui do outro lado, tá certo? Ó, ele vai fazer isso aqui e tal, vai reproduzir esse desenho do outro lado. Então, você ensinava com a molecada assim, para você fazer isso aqui direitinho, eu estou fazendo chutado, tá? Para você fazer direitinho, você fazia o quê? Você, vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que é o cruzamento. Então, eu vou ver, eu vou contar quantos quadradinhos estão, coloco exatamente do outro lado e vou fazendo. Então, quando a gente fala que uma coisa é simétrico, você tem uma, em relação a alguma outra, você tem uma linha, por exemplo, aqui vertical, então os pontos simétricos é aqueles que estão à mesma distância de um determinado referencial. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, se eu contar 3, esse ponto aqui é simétrico em relação a essa linha aqui do meio, tudo bem? Então é só para vocês lembrarem o que é a simetria. Beleza. Então, vamos aqui por um lance do GeoGebra. Então, você tem os dois eixos, tá já com spoiler aqui, né? Ele já falou que aqui é seno, aqui é cosseno, mas esquece, tá? Por enquanto esquece. Então, vamos supor que eu peguei 30 graus aqui, ó. Então, aqui, olha, o ângulo verde é o que está no primeiro quadrante. Então, daqui até aqui, ó, é um arco, né, formado por um ângulo de 30 graus. Agora, se você fizer a volta toda, vai dar 180. Agora, repare o seguinte, este arco, ó, e este arco aqui, eles têm o quê? A mesma medida, ó, esse arco e este, ó, este e este. Eles têm exatamente a mesma medida. Então, quando eu quero a simetria, eu quero que forme esse quadrilátero, tá? A simetria é formar esse quadrilátero. Você vai ter um ângulo no primeiro quadrante, que vai ser simétrico a um ângulo no segundo, no terceiro e no quarto. Isso é simetria, você encontrar esses 4 valores. Então, por exemplo, se daqui até aqui é 30 graus, este ponto A1 aqui, que é o simétrico do ponto A, ele vai ser o quê? 180 menos esse pedacinho. Então, isso aí vai ser o quê? 180 menos 30 graus, que vai dar exatamente 150, tá certo? Então, esse ângulo é 30, esse ângulo em azul aqui, que está no segundo quadrante, ele é 180 menos alfa, que nesse caso é 30. 180 menos 30, 150. Quando eu vou para o terceiro quadrante, olha o que acontece. O arco sai daqui, anda 180 graus e mais esse pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, se você lembrar lá do fundamental, ele é oposto pelo vértice em relação a esse primeiro. Então, ele é o quê? 180 mais esse arquinho aqui que está igual a esse. Então, ele é 180 mais esse ângulo alfa, que é 210. Tá certo? E no quarto quadrante, ó, a volta toda, né, eu tenho 360. Então, se eu saio daqui e chego aqui, é o quê? 360 menos esse pedacinho que está igual aqui. Lembrando que, ó, esse arco, este e este, eles são absolutamente da mesma medida, tá? Então, eu vou fazer o quê? 360 menos isso. Então, quando eu for trabalhar em graus, vai ter a seguinte coisa. Eu vou ter um arco aqui, ó, no primeiro quadrante, tá? Se for em graus. No segundo quadrante, eu vou ver o seguinte, quanto falta para chegar aqui em 180, tá? Quanto falta? Então, eu faço o quê? 180 menos esse arco. Quando ele vai para o terceiro quadrante, eu vou ver quanto que passou, tá? Quanto que passou. Então, aqui passou esse valor, então eu faço 180 mais esse valor inicial. No quarto quadrante, eu já agora estou chegando aqui no 360, eu vou pegar o quê? 360, que é a volta toda, menos esse pedacinho que é igual a esse. Tá certo? Então, a formulazinha para calcular está aqui, ó. Tá? A formulazinha para calcular, você vai ter isso daí. Tudo bem? Vai ser o quê?
Primeiro quadrante, o valor vai estar aqui, é o valor entre 0 e 90. Segundo quadrante, é quanto falta para chegar, ó, para chegar no 180, ele não chegou ainda. É quanto falta para chegar. Então é 180 menos aquele valor. Terceiro quadrante, ele já passou de 180. Então não pode ser menos, é mais. Então é 180 mais aquele valor. Quarto quadrante já está ligado com 360. Então você vai fazer o quê? 360 menos aquele valor. Então, por exemplo, se for 30 graus, aqui é 30, aqui é 150, 210, 330. Se fosse em radianos, a gente já viu, tá? Aqui seria o quê? Π sobre 6, tá? Que é o primeiro pedaço. Então, se são 6 pedaços, esse é o primeiro, esse daqui é 1 antes do 6, 5π sobre 6. Aqui vai ser 7, tá? E aqui vai ser 11, se a gente for pensar em 30 graus. Pode ter outros valores? Pode, ó. Eu vou andar aqui para vocês. Eu posso trabalhar com qualquer valor, ó. Ó, eu posso sair aqui do 30 e ir para um outro valor aqui, ó. Por exemplo, um valor notável aqui, ó. Deixa eu ir mais para trás aqui, que isso aqui não é fácil. Ó, vamos supor que é 50 graus, tá? Então, vou ter o quê? Olha aqui, ó. O primeiro valor, 50. Aqui, 180 menos 50. Vai dar o quê? 130. Esse valor aqui passou de 180? Então é 180 mais 50, 230. Aqui, 310. Daria até para deduzir pela lógica, tá? Dá para fazer esse cálculo em radianos? Dá. Onde está π, onde está 180, desculpa, você coloca π. E onde está 360, você coloca 2π. Só que nós vimos que para radianos não precisa se preocupar com isso, né? Para radianos é fácil a gente pensar nos simétricos. É bem tranquilo. Então, com graus, é dessa forma, tá? Deixa esse slide aí, né? Esse aqui você pode anotar aqui e colocar o valor, ó. Então, primeiro aqui, ó, alfa, ele vai dar a formulazinha, ó. Primeiro quadrante é alfa, no segundo quadrante é o quê? 180 menos alfa, terceiro quadrante 180 mais alfa, quarto quadrante 360 menos alfa. Sempre no simétrico tem que formar este quadrilátero, tá? Sempre no simétrico tem que formar esse quadrilátero. Quando for em radianos, pode fazer esse cálculo e pode ir direto. Eu vou colocar esse endereço aqui do GeoGebra para vocês, tá? Para vocês brincarem com isso. Porque você pode ir andando aqui, onde está esse alfa aqui, olha, você pode deslocar esse nosso amigo aqui para cá e para lá, que ele vai dar outros valores, ó, por exemplo, 28, 27, 65, 70, qualquer valor ele vai colocando aqui, ó, tá? Só que você vai vendo que vai mudando a simetria, né? Mas sempre vai ser o quê? Um quadrilátero, ó. Sempre vai ser um quadrilátero, tá? Quando vai ser exatamente um quadrado? Quando esse ângulo for 45 graus. Deve dar exatamente um quadrado, senão ele vai mudando, tá certo? Então, anota isso daqui, eu vou deixar esse slide depois para vocês e vou colocar aí para vocês terem essa noção. O palhacinho, quer ver? Tá aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aí para vocês fazerem esse desenho em casa aí. Amplia legal, fica brincando. Tem um porquinho aí, etc., que eu nem coloquei, de uns bichinhos aí, mas é interessante. Então, vamos apagar esse, tá? Esse aqui eu vou deixar para a gente ver. O dos simétricos, olha, separa aqui, dá a pausa e faz a anotação. É bem fácil. O que pode acontecer no exercício, vou dar uma dica para vocês, é dar esse valor, por exemplo, você tem que achar os outros. Mas daí fica fácil, né? Fica fácil. Porque a hora que eu dou esse valor, por exemplo, se eu falei que esse valor é 110, aqui é 110. Então, quer dizer o quê? Do 0 até aqui foi 110 graus. Então, isso aqui é 70, que é o que falta. Então, o simétrico dele aqui no começo só pode ser 70, né? Daí você vai calcular o resto. O importante é sempre chegar nesse primeiro, tá certo? E lembrar que, ó, este arco é igual, deixa eu fazer até com a canetinha aqui, vamos ver se dá certo. Então, eu vou ter a seguinte, ó, este arco aqui, opa, este arco aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse aqui, ó. A mesma medida que esse aqui. Então, por exemplo, se dá do 0 até aqui dá 70 graus, tá? Esse outro arco também vai ter 70. Vai ter 70. Então, se ele não desse o valor 70, tá? Vamos supor que ele não te deu esse valor 70.
mas num exercício lá que eu passei para você, para achar os simétricos, eu falei que esse ângulo aqui, por exemplo, ó, ele é 110, conforme está escrito aqui, ó, em azul, tá? Então, se ele é 110, a hora que você vai andar até aqui para formar 180, vai estar faltando o quê? 70. Então, ele é igual a esse aqui só pode ser 70. Aí você calcula o resto, tá? Vamos supor que ele desse esse A2 aqui para vocês, falando que é 250. Você a ver quanto que passou do 180, que esse arco também vai ter o mesmo tamanho que o outro. Como ele vai ser oposto pelo vértice, o que passou de 180 é 70, aqui vai ser 70 também. Se tivesse aqui, você ia ver quanto faltava para chegar no 360. Então, esses arcos aqui, eles são exatamente iguais, ó. Eles têm o mesmo valor, esses que eu pintei, tá certo? Ó, esse primeiro aqui, ó, com esse segundo, com esse terceiro, todos eles são opostos pelo vértice. Com esse quarto aqui, tá? Eles têm o mesmo valor, então você consegue chegar fácil, tudo bem? Depois eu vou passar um exercício desse aí para vocês, e a gente vai pensar no que vai fazer aí de exercício, vai ter que fazer alguns exercícios desse tipo, porque isso eu vou cobrar, é muito importante, e é baba, é simples. Mexer com ângulo assim, com graus, é muito simples, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. O importante é você entender essa lógica. Tá? É pensar que a voltatura tem 360, a metade tem 180, os simétricos sempre vão formar esse quadrilátero aí no meio e assim por diante, tá bom? Eu vou voltar lá para fazer a rabisqueira toda aí para vocês terminarem com isso. Então, vou fechar isso aqui para não ficar carregando. Essa figura eu vou passar para vocês. Agora, pelo amor de Deus, não me passem vergonha, né? Quando aqui está assim, ó, 0 e 2π, quer dizer que este ponto aqui, ó, este ponto aqui, ele é 0, né? E quando dá uma volta completa é 2π. Não vai pensar que é 0,2π, né? Isso aqui é como se tivesse uma barra, assim. Pode ser 0 ou 2π. Tá? De repente, eu vou até arrumar isso daí. Aqui, ó, pode ser 0 ou 360 graus. Não é que é 0,360. Beleza? Muito bom. Então, vamos voltar aqui para o nosso início, né? E ver as nossas anotações e vamos pensar aqui num rascunho de um resumo do que é importante as divisões aí para vocês, tá? Em graus, eu não vou entrar em discussão, porque graus é baba, tá? Graus você está acostumado, trabalha a vida toda com graus, etc. Então, os simétricos importantes. Quando eu tiver a divisão de 30 graus, que é o primeiro dos ângulos, é π sobre 6, tá? 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Então, eu vou pensar assim, olha, para pensar no simétrico, que é o importante, eu vou ter a circunferência, tá? Trigonométrica, vou ter aqui o negócio. Então, eu vou pensar mais ou menos no primeiro valor, não precisa ter precisão para colocar, que isso aqui não é desenho geométrico, tá? Então, a gente não precisa se preocupar tanto com esse lance de ficar colocando aí exatamente o valor certo, etc. Então, aqui eu vou dar uma limpada. Vocês vejam que eu estou tentando, assim, terrivelmente mudar de cor, mas ele não está mudando. Então, aqui você vai ter, ó, o primeiro aqui, pedaço, aqui é 0, aqui é o primeiro pedaço. Se vai ter 6 pedaços, aqui vai ser 0, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 12, tá? Então, o primeiro pedaço, se daqui até aqui é o primeiro pedaço, se eu passar para o outro lado, um antes de chegar no 6, quem que é? Só pode ser o 5. Aqui embaixo, o que que é? Um depois do 6, que é quem? O 7. Aqui, olha, é um antes de chegar onde? No 12, que é o 11. Então, aqui é 1π sobre 6. Aqui vai ser o quê? 5π sobre 6. 7π sobre 6. 11π sobre 6. Então, esses são os simétricos de π sobre 6 que são importantes, tá? Que são aqueles que são importantes. São aqueles que eu vou usar a todo momento para fazer os seus exercícios aí. Deixa eu apagar esse aqui. Outro valor notável é o 45 graus, que nada mais é que o π sobre 4, tá? Para a gente aprender a fazer isso aí fácil. Então, aqui você vai ter a seguinte coisa. Eu vou ter a minha circunferência, ó.
eu vou ter a minha circunferência, aqui tem os eixos que podem fazer parte da divisão ou não. Ele está dividindo a circunferência em quantas partes? Em 8 partes. Então aqui é 0, tá? Não, deixa eu apagar aqui. Aqui é 0, aqui é 4 e aqui é 8. Então tem 4 partes, tá? Não precisa nem colocar todas. Uma, duas, eu vou até colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a primeira parte vai ser 1π sobre 4, tá? Que é esse arquinho aqui, ó, 1π sobre 4. Do outro lado, eu vou ter o simétrico dele. Se aqui é 1, aqui é 1 antes de chegar no 4. Então é o 3π sobre 4. Aqui embaixo é 1 depois do 4. É o 5π sobre 4. Aqui, ó, é 1 antes de chegar no 8. Então você vai ter aqui o quê? O 7π sobre 4. Tá certo? Aí que eles vão entrar nessa situação aí para vocês. Tudo bem? Temos agora, para terminar, o 60 graus, que nada mais é que π sobre 3, tá? Nós já vimos. Então, para a gente pensar aqui fácil, eu estou tentando mudar de cor, que vocês estão percebendo aqui, né? Mas esse troço aqui está de rosca, viu? Ó, a caneta não está aparecendo, ela não quer colaborar comigo. Deixa eu ver se indo e voltando isso aí melhora. Sai, aí volta para cá. Tá vendo? Não melhora. Então aqui você vai ter a sua circunferência, tá? Ó, aqui nós vamos ter os eixos, e ele vai dividir em 6 partes, ó. 0, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, tá? Que aqui seria π, eu só estou colocando para ter uma média, aqui é 4, 5 e 6, quando chega aqui. Então, dividiu a metade em 3 partes, então tem 3 pedaços em cima e embaixo. Então, o primeiro pedaço vai ser π sobre 3, aqui eu vou ter o simétrico dele, 1 antes do 3 só pode ser o 2. Vou descer para cá, 1 depois do 3 só pode ser o 4. Vou vir para cá, 1 antes do 6 só pode ser o 5. Tá? Então, quando eu pensar nesses simétricos, eu vou fazer isso aí. Tá? Para você ver como isso aí funciona e funciona legal, você tem a seguinte coisa aqui, ó. Tá? Você vai ter a seguinte coisa. Vamos pegar um aleatório aqui, ó. π sobre, sei lá, π sobre 7. Tá? Não estou preocupado com estética. Não é desenho aqui. Então, eu vou ter a circunferência, tá certo? Aqui eu vou ter as divisões. Eu vou fazer só o que interessa. Então, se o primeiro pedaço é π sobre 7, aqui é 0, vai ter 7 partes. Aqui é 7 e termina com 14. Tá? Então, o simétrico dele vai ser o quê? 1 antes do 7. Vai ser o 6π sobre 7. Eu posso fazer conta para fazer isso? Pode. Você pode usar aquelas fórmulas. Mas para quê? Aqui vai ser o quê? 1 depois do 7. 8π sobre 7. Aqui vai ser o quê? 1 antes de quem? Do 14. Então aqui vai ser 13π sobre 7. Aí você apaga toda essa tranqueirada que não interessa. Aqui, ó, esse 14 não interessa, esse 7 não interessa, e pega só os simétricos. Tá vendo? Então, olha, π sobre 7, tá? π sobre 7. Aqui você faz 7 vezes 2, tá? Vai dar 14. Então, ele dividiu a circunferência em 14 pedaços. Esse aqui é o primeiro, tá? A metade sempre é 7, porque dividiu por 7. Então, aqui é 1 antes do 7, 1 depois do 7, o dobro de 7 é 14, 1 antes do 14. Baba, baba. É tão fácil assim? É sim. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui tá louco para dar pau. Vocês não imaginam. Se ele tá assim, fomentando, assim, eu quero dar pau, quero dar problema. É que eu sou persistente, sabe? Olha aqui que beleza. Vamos supor que aqui agora π sobre 5. Tá? Pedaços π sobre 5. O primeiro pedaço vai ser o quê? π sobre 5. Aqui é 0, aqui é a quinta parte. Só para ter uma noção, para você não esquecer, aqui é 10. Sempre faz isso. Tá?
aqui, olha, 5 vezes 2 são 10 pedaços ao todo. Então, põe o 0 no começo, o 5 aqui. 1 antes do 5, tá? 1 antes do 5, eu acho que é 4. 1 depois do 5, eu acho que é 6, tá? 1 antes do 10 vai ser o quê? Vai ser 9. Pronto, olha como que é fácil. Ah, e se eu quisesse fazer conta? Aí você se virava, né? Aí eu não faria. Se fosse para fazer conta, você tem que fazer isso aqui, ó. Olha só o que você teria que fazer. Aqui ia ser π sobre 5. Aqui você teria que fazer o quê? Antes de chegar a 180, você ia fazer π menos π sobre 5. Ia fazer a conta. Esse daqui seria o quê? Passou? Então você ia fazer π mais π sobre 5. Esse aqui está chegando no 2π, então ia ser 2π menos π sobre 5. Dá trabalho fazer, mas você faz certo. É fazer aquela formulazinha que eu passei para vocês, só que aí você ia ter que fazer o quê? Usar como se fosse aí no caso radianos, tá? Fazer um resuminhozinho desse, vamos ver se dá. Então, pessoal, vamos fazer um resuminho aqui. Eu abri até aqui uma outra página aí que é do Jamboard aqui, que esse aqui é mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui se eu estiver trabalhando, ó, em graus, tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Então se eu estiver trabalhando, ó, em graus, então é muito fácil. Eu vou ter o primeiro arco aqui, por exemplo, onde que vai estar o simétrico dele? Vai estar aqui do outro lado, ó. Vai sempre formar um quadrilátero. O outro simétrico vai estar aqui embaixo, o outro simétrico vai estar mais ou menos aqui, ó. O importante não é muito a estética, tá? Porque não é aula de desenho. Então, se esse daqui mede alfa, esse aqui, ó, esse arquinho aqui e esse aqui, eles têm a mesma medida. Então, esse daqui vai ser o quê? 180 menos alfa. Esse pedacinho que vai passar, ó, ele é simétrico a esse e oposto pelo vértice. Então, ele vai ser o quê? Ó? 180 mais alfa. Esse daqui está quase chegando a 360, falta só exatamente o tamanho de cima. Então, aqui vai ser 360 menos alfa. Tá certo? Então, isso daí, deixa eu apagar aqui, que aqui ficou feio. Dá a impressão que é diferente. 360 menos alfa. Então, esse aqui é o segredo para você calcular com graus. Tá? Dá para fazer facinho, dá para fazer isso aí de cabeça. Tem uns que você calcula fácil, tranquilo, mas esse é o esquema. Tá? Pode ser que ele te dê o segundo, que é os outros. Normalmente ele te dá um valor que é os outros. É bem tranquilo. Se for em radianos, é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa, só que se eu fosse pensar em termos de fórmula, aqui ó, em radianos, eu não faria cálculo nenhum, tá? Eu só estou colocando isso aqui porque tem gente que é fanática. Então, eu vou colocar aqui ó, o quadrilátero, que nem sempre é esse, tá? Estou jogando aqui aleatoriamente, e aqui fecha. Então, aqui ó, se aqui é alfa, esse daqui é 180 menos alfa. Então, eu faço ó, π menos alfa. Eu não faria isso, eu faria pela dedução lógica. Esse aqui seria π mais alfa, esse daqui, ó, 2π menos alfa. Por que é importante saber os simétricos? Porque daqui a pouco vocês vão ver que o seno, o cosseno e a tangente, eles vão ser sempre o mesmo valor numérico, vai mudar o sinal só, se vai ficar positivo ou negativo, tá? Mas em valor absoluto eles são iguais nos simétricos, então é muito importante saber isso. Agora, dá para fazer isso aí diferente? Dá, olha, eu vou até fazer aqui de novo, deixa eu jogar aqui uma circunferência trigonométrica aqui, ó. O Jamboard é bem mais fácil, né? Eu só não gosto de usar o Jamboard porque ele dá pau, viu? Esse é o problema dele. Vira e mexe, ele dá pau. Então, aqui, olha, eu vou colocar essas linhas para ajudar. Então, como que funciona isso aqui na prática? Eu vou repetir aquele exemplo de novo, tá? De novo. Mas vamos supor aqui que você tem aqui ó, o π sobre 6. Então, eu quero saber quais são os simétricos do π sobre 6. Então, o π sobre 6 eu sei que é 30 graus. 30 graus eu sei que ele está mais ou menos aqui. Não dá para a gente ter uma precisão sem um transferidor, né? Mas a gente coloca, né? Mais ou menos aqui. Então, onde que vão estar os outros simétricos dele? Vai estar um simétrico aqui desse lado. Ó. Outro simétrico aqui.
e outro simétrico aqui. Então, vou fazer um rascunho aqui para a gente brincar. Então, aqui vamos fazer bem feinho aqui, porque aqui é rascunho. Então, se ele pegou o π e dividiu em 6 pedaços, eu estou sendo até repetitivo, pessoal, porque isso aqui é muito importante. Quer dizer que a circunferência toda está em 12, tá? Está em 12. Então, a gente sempre pega aqui, ó. Se aqui é 6, a gente faz assim, ó. 0, aqui é 6, aqui é 12, tá? Porque vai ter, ó, 6 pedaços daqui até aqui, e daqui até aqui mais 6 que vai completar 12. Então, aqui você vai ter o primeiro, tá? Esse daqui, tá? Vai ter outros aqui, ó. Vai ter outros, só que não me interessa. Esse aqui vai ser um antes do 6, esse daqui um depois do 6, aqui um antes do 12, que é 11. Olha que moleza. Então, olha, esse aqui vai ser o quê? 5π sobre 6. Aqui seria a sexta parte, que seria 6π sobre 6, que simplificando é π. Aqui é 7π sobre 6, né, que é um depois do... Ó, aqui é 0. Aqui é como se fosse o 6, ó. Tá? Esse 6 daqui de baixo, você coloca aqui, ó. Então, aqui é um antes do 6, que é 5. Aqui é um depois do 6, que é 12. Aqui é o dobro, que é 12. Então, fica 11, ó. 11π sobre 6. Fazendo isso aí, meu amigo, você nunca erra isso na vida, tá? Nunca vai errar isso daí na vida. Poderia ser um cara chato e colocar de vez de 2, colocar 3, etc? Dá, mas você se vira. Tudo bem? Você se vira. Olha, vou ser chato, hein? Vocês pensam que está acabando? Vou fazer só mais um. Prometo que é o último. Então vamos para uma outra. Aproveitar que está funcionando isso aqui. Vamos para um outro aqui. E nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um plano de fundo. E vamos colocar uma circunferência aqui, né? Para a gente fazer. E uma outra circunferência aqui para a gente brincar. Essa da brincadeira nós vamos trazer para cá. Essa aqui nós vamos trazer para cá. Que é o rascunho. Essa aqui vamos aumentar. Então vamos supor que o cara falou para você assim: eu quero simétricos, já fizemos π sobre 3, π sobre 4, π sobre 5, π sobre 7, π sobre 8, vai. Eu quero simétricos do π sobre 8. Só que eu vou falar assim, olha, eu não quero fazer conta, não quero fazer nada. Qual que é o segredo do sucesso? Vou fazer as divisões. Ó, aqui, como é 8, então aqui é 0, a metade está dividida em 8 partes, que é π, tá? E aqui é 16. Então, o primeiro valor vai ser o próprio π sobre 8. Aí ele vai ter o 2π sobre 8, 3π sobre 8, 4π sobre 8, 5π sobre 8, um antes do 8, 7. 7π sobre 8. Um depois do 8, 9π sobre 8. Um antes do 16, 15π sobre 8. Tá vendo? Não precisa fazer conta nenhuma. Daí você, no grandão, bonitinho, você coloca tudo isso daí, né? Você coloca tudo isso daí e consegue resolver. E eu acredito que seja simples para vocês. O lembrar é sempre o seguinte, ó, tá? A metade do ciclo é sempre π. Então, se ele falou π sobre 8, é que ele dividiu essa parte em 8 partes. Então, a primeira só pode ser 7, se ele dividiu em 8 partes, uma antes da última. Desculpa, a primeira só pode ser 1, uma antes da última é 8. Uma depois é 9, tá? Se o total vai dar 16, uma antes é 15. Só que tudo pedaços o quê? π sobre 8, π sobre 8, π sobre 8 e π sobre 8, tá? E assim você consegue se virar. Daria até para você pensar em outras coisas melhor, mas acho que agora já dá para se virar, tudo bem? Então, tem bastante coisa para vocês verem, né? Lembrar que no primeiro vídeo nós falamos o que era o ciclo trigonométrico e agora estamos falando das divisões do ciclo, tá certo? As principais, as que são mais importantes, etc. Não dá para você ficar decorando isso daqui. Tá? Tem gente que fica, mas eu acho que é importante aprender. E lembrar que sempre os principais são 30, 45 e 60. Se a gente for olhar os simétricos, ó, vamos fazer esse aqui. Vamos fazer um outro aqui. E vamos fazer um outro aqui. Tá? Então, esse aqui é do 30. Esse aqui é do 45 e esse aqui é do 60.
Então, para não esquecer nunca mais, aqui, prometo, agora eu estou jurando que é a última coisa que eu faço, senão vocês vão me xingar muito. O 30 graus é o π sobre 6. O 45 é o π sobre 4. O 60 é o π sobre 3. Então, quais são os importantes? Vou colocar agora só os simétricos. Ó, para você ter isso aqui num canto para você trabalhar. Então, aqui é π sobre 6. Aqui é um antes do 6, que é o 5. Aqui é o 7. E aqui é o 11. Se ele pedir para localizar, cada um está num quadrante, tá? Esse daqui, ó. Esse aqui é o π sobre 4. Esse aqui é um antes do 4, é o 3π sobre 4. Esse é um depois do 4, é o 5π sobre 4. O dobro de 4 é 8, um antes do 8 é o 7. 7π sobre 4. Isso aqui deveria ter dado um quadrado, tá? Eu estou fazendo sem muita precisão. Esse aqui já vai ficar mais assim, porque é 60 graus. Então, esse aqui vai ser π sobre 3. Um antes do 3 é 2. Um depois do 3 é 4. O dobro de 3 é 6, então aqui é 5. Tá certo? Então, o que eu posso pedir um exercício para vocês? Isso aqui é para você guardar assim, anotado em algum canto aí, tá? Para lembrar o simétrico. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui guarda em algum canto, guarda, faz aí uma colinha disso aqui, que isso aqui é importante, tá? É muito importante esses simétricos, tudo bem? Tanto em radianos quanto em graus. É extremamente importante isso. A gente vai ter que usar isso daí. E saber os quadrantes que eles estão, tá? As divisões. Os quadrantes são aquelas que são aqueles eixos lá que vocês conhecem, né? Que eu nem coloquei aqui, mas eles sempre vão estar aqui, ó, que vai dividir, ó, os quadrantes. Então ele pode pedir. Então o que eu posso pedir nesses primeiros exercícios? Localizar quadrante. Como que eu localizo o quadrante? Começa no 0, você vê onde que termina. Se eu conseguir fazer cabeça, melhor. Se não, você faz cálculo, você chega lá. Tudo bem? Olha, bastante coisa, assiste com calma, anota com calma, olha o livro. É importante olhar o livro. Daí eu vou passar alguns exercícios para vocês, tá? E a gente vai trabalhar em cima disso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido certinho. Qualquer coisa, pergunta, eu estou à disposição. Tem pouca gente perguntando, eu estou querendo me enganar, acreditando que está todo mundo entendendo, hein? Espero que seja verdade isso que eu estou pensando. Tudo bem, pessoal? A gente se vê. Não esqueça de colocar a sua presença e não esqueça de colocar algum comentário, o que você está achando para ter essa noção, tá? E a presença sua, nem que você coloque passou já meia hora de aula, 40 minutos, não tem problema. Coloca lá que é para eu saber que você assistiu o vídeo. Nem que você coloque, como tem gente que tem colocado assim, tipo 9h30 lá, no final da aula, 9h40, 10 horas, tinha aquela, mas coloca para eu saber que você assistiu, tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo de bom e paciência. Paciência, isso aqui, bastante teoria, mas tá vendo que não é difícil. Dá para levar na boa, tá bom? Até mais.